Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora vamos falar um pouquinho da aula 2 do capítulo 3 da plataforma NetAcad. Nesse momento é fundamental apresentarmos alguns conceitos físicos para que o técnico em informática conheça quais são as grandezas envolvidas no fornecimento de energia para um computador desktop. Tá? Esses conceitos valem para quaisquer outros dispositivos eletroeletrônicos que você venha a estudar na sua vida. Tá? Mas nesse momento aqui talvez seja um momento de apresentação inicial ou de relembrar algumas coisas que você já tenha visto lá na escola, né? Porque esses conceitos são apresentados geralmente no terceiro ano do ensino médio. Né? Então nós falaremos de potência e de tensão. Pessoal, toda fonte de alimentação ela trabalha com uma tensão nominal de 110 ou 220 volts na entrada e ela fornece vários outros tipos de energia ou tensão nas suas saídas. Isso a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então a gente tem um conector para 12 volts, um conector para 5 volts, o outro para 3,3 volts. Mas, além das especificações de tensão de energia, a gente tem também especificações de potência, porque todo dispositivo elétrico precisa consumir uma determinada potência para poder funcionar. Tá? Então, aqui a gente apresenta 4 conceitos físicos importantes. Um deles você já conhece, que é o conceito de tensão, que é o conceito de volts, que a gente já tratou nos módulos anteriores, nas aulas anteriores, mas os outros 3 talvez sejam novidade para você. No finalzinho eu falo, inclusive, de uma regrinha matemática para relacionar esses conceitos. Então, o primeiro conceito é o conceito de tensão, que é a medida do trabalho para mover as cargas elétricas, né? A gente já falou sobre isso. A unidade dela é volts. A segunda grandeza que a gente vai trabalhar é a grandeza de resistência. Resistência nada mais é do que dificultar a passagem da corrente elétrica. Tá? Então você vai colocar um componente, você vai colocar um elemento naquela linha do circuito, naquela linha de funcionamento do circuito, para reduzir a corrente elétrica. Tá bom? Não é um conceito que a gente usa muito dentro da informática, mas é importante que você saiba porque ela se relaciona com a tensão e com a potência. Ok? A terceira grandeza que a gente vai tratar é a corrente, tá? A corrente I. A corrente, na verdade, nada mais é do que a quantidade de elétrons que estão se deslocando dentro daquele condutor, por unidade de tempo, né? Então são x elétrons por segundo. Tá? A corrente elétrica ela é fundamental para fazer os dispositivos funcionarem. Quando você tem um circuito elétrico ou eletrônico interrompido, quebrado, né? Você não tem a passagem de elétrons de um ponto ao outro. Então, nessas condições, você não tem corrente elétrica circulando. E, por fim, o último conceito, que é um conceito de potência, que é a medida do trabalho, né, que a sua carga vai executar, multiplicada pelo número de elétrons que trafegam ali. Então, você vai ter um trabalho, entre aspas, para empurrar essas cargas e vai observar quantas cargas passaram por unidade de tempo. Isso é potência. O cálculo da potência ele é fundamental para alguns equipamentos dentro do computador. Tá bom? Já já a gente fala sobre isso. Em termos físicos, né? Tensão a gente mede em volts, resistência a gente mede em ohms, O-H-M, ohm, corrente a gente mede em amperes e potência a gente mede em watts. Então, geralmente, o que acontece? Você vai comprar lá um HD e esse HD consome 5 watts de potência. Ou seja, ele precisa de 5 watts de potência para poder funcionar. Então, você precisa que ele seja alimentado com uma determinada corrente elétrica e uma determinada tensão para que ele funcione. Tá bom?
Então, essas condições é que determinam a potência necessária para determinado tipo de equipamento. Lembrando que essa potência ela pode ser uma potência de consumo, uma potência dele, do equipamento, ou uma potência que ele vai dissipar, que ele vai trocar na forma de calor como um meio externo. Tá? Então isso precisa ficar muito claro. Geralmente, os equipamentos à venda, eles já trazem esses valores de potência todos bem dimensionados para evitar problemas na fonte de alimentação. Imaginando, por exemplo, que cada componente, né, da sua máquina precisasse de 10 watts e você tivesse 5 desses componentes dentro da máquina, dentro do desktop, você precisaria de uma fonte de alimentação de pelo menos 50 watts, 5 vezes 10, para garantir todo o fornecimento de energia necessário para que esses dispositivos funcionem. Tá bom? Watts, tá? W-A-T-T-S. W-A-T-T-S. Existe uma regra matemática que a gente aprende na escola, que é a lei de Ohm, O-H-M, que ela é expressa por V igual I vezes R, ou V igual a R vezes I. Esta é a lei de Ohm. Para trabalharmos com potência, basta que você multiplique a tensão pela corrente. Você vai achar a potência em watts. Então, se um equipamento consome 1 ampere e ele trabalha com 12 volts, 12 vezes 1, 12 watts de potência. O que é importante? Watts, volts. Okay? Volts é a unidade de tensão e watts é a unidade de potência. Bacana? São conceitos físicos que você precisa entender. A sua fonte de alimentação, esse carinha aqui, ó, tem que ser capaz de fornecer tantos watts quanto os seus equipamentos lá dentro, os seus dispositivos lá dentro precisem. Então, quando você diz assim, vou comprar uma fonte de 300 watts, esta fonte é capaz de fornecer 300 watts de potência aos equipamentos que estão dentro do gabinete. Geralmente, este cálculo a gente faz sempre a mais. Então, se você faz a conta do consumo e descobre que você gasta 200 watts, a sua fonte tem que ter pelo menos 300. E por que esse adicional? Né? Porque pode ser que na semana que vem você queira adicionar um outro equipamento. Daqui a um mês, outro equipamento. Então você já tem uma sobra, você já tem algo guardado para que você possa utilizar. Não se faz dimensionamento de fonte de alimentação de forma justa. Você faz sempre adicional. Lembrando que a fonte de alimentação ela tem essa chavinha de voltagem para que você ajuste a tensão da rede elétrica do local. 110 volts ou 220 volts. Cuidado para não posicionar essa chavinha de forma errada, tá? Porque pode danificar a fonte de alimentação ou outros componentes que você tenha dentro da máquina. Um detalhe importante, e a recomendação, aliás, é que você não abra a fonte de alimentação imediatamente após tê-la tirado do computador. É necessário esperar um pouco. Por quê? A fonte de alimentação, dentro dela, ela tem componentes eletrônicos que se chamam capacitores e que armazenam cargas elétricas. Então, se você desmontar a fonte imediatamente após a retirada do computador, pode ser que esses capacitores ainda tenham energia e podem provocar um choque elétrico. Então você deve fazer a desmontagem da fonte depois de um certo tempo que ela já foi desligada do equipamento e, mesmo assim, tomando os devidos cuidados para evitar o choque elétrico. Tá bom? Pessoal, espero que tenha sido útil, que você tenha compreendido aí as 4 grandezas fundamentais: tensão, corrente, resistência e potência, que você saiba usá-las aqui dentro do curso. Nós temos uma atividade, uma tarefa, para testar o entendimento da lei de Ohm. E se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, procure o professor.
Um forte abraço e até mais.